Importância do tratamento de pisos. Por que eu devo tratar um piso? Alguém tem alguma ideia aí dos motivos que é interessante eu estar fazendo um tratamento de piso? Alguém sabe o que é realmente ele dura mais? Para deixar o ambiente mais bonito. Deixar o ambiente mais bonito. Aumentar a vida útil. Aumentar a vida útil, que está relacionado à durabilidade. Descontaminação no tratamento de piso. Evitar contaminações, por exemplo. Né? O principal ponto de um tratamento de um piso é aumentar a vida útil dele, é a proteção. Né? Vocês vão entender poxa, por que eu preciso aumentar a vida útil de alguns tipos de piso. Tá? Então, a principal função é aumentar a durabilidade. Então, como a gente está vendo aqui na foto, por exemplo, né, aqui a gente está aqui no saguão, né, de algum, acredito que seja um aeroporto, tá? Estão vendo o brilho que tem aqui? Né? É para dar brilho a principal função de um acabamento acrílico? Não, é você aumentar a vida útil do que está aqui de baixo, né? Provavelmente é um piso poroso, né? É um piso que, se ele não tiver uma proteção, a sujidade vai impregnar mais facilmente. Então, os dois principais pontos é o que? Aumentar a durabilidade e facilitar a limpeza. Né? Porque imagina se eu tenho um piso poroso aqui, sem esse acabamento e gente passando o tempo inteiro. Além de desgastar, a sujeira vai impregnar. Tá? Então, ó, tratamento de piso, né? O tratamento de pisos é utilizado e indicado para ambientes com frequente circulação de pessoas, pois estes locais geralmente enfrentam um grande problema quanto a manchas de difícil remoção e deterioração dos pisos. O acúmulo de sujidades diversas carregadas pelas pessoas, além do desgaste causado devido ao contato constante com objetos que passam por ele ao longo do tempo, torna a limpeza dos pisos ainda mais complicada. Então aqui cai no que eu comentei agora há pouco. É você proteger o piso e você evitar que a sujidade ela impregne mais facilmente. Quando eu falo de descontaminação, na verdade evitar contaminação, hospitais, né? Dificilmente você vai entrar em um hospital que vai ter um piso poroso sem um acabamento ou um piso paviflex sem acabamento. Né? Por quê? Porque um hospital é um ambiente que ele tem que ser limpo, tem que evitar ao máximo riscos de contaminação, certo? Então os dois principais motivos é aumentar a durabilidade e facilitar a limpeza. O brilho é só a cereja do bolo. É que nem o Finish Pet Bouquet para quem trabalha com carpete, cheirinho nela, cereja do bolo, ou quem trabalha com como diarista, com limpeza em geral, o cheirinho. No caso aqui do tratamento de piso, a cereja do bolo vai ser o quê? Um brilho. Né? Mas ainda assim tem gente que gosta de brilho, tem gente que não quer brilho, e aí nós temos várias opções de produtos também, tá? E aí, né? Por qual motivo fazemos tratamento de piso também? Conservação do substrato natural, melhora o nivelamento da superfície, diminui o coeficiente de atrito, né? Consequentemente o desgaste, melhora a estética, aumentando o nível de brilho e facilita a limpeza e manutenção. Então isso aqui são os 5 pontos mais importantes aí de um tratamento de piso. Beleza? E aí vamos lá para os conceitos básicos de tratamento de piso. Tá? Existem dois tipos de piso, né? Basicamente os pisos não tratáveis e os pisos tratáveis. Né? Quando eu falo de piso tratável, são aqueles que podem receber um acabamento acrílico. Os não tratáveis, logicamente, aqueles que não podem receber um acabamento acrílico. E aí existem diferenças. Então, quando eu pego aqui pisos tratáveis, então, madeira, paviflex, mármore, granito, fórmica, concreto, ardósia, marcopiso, marmorite, granilite, manta vinílica, pisos emborrachados. Então, basicamente, esses pisos aqui são pisos que eles recebem um tratamento de piso, um acabamento acrílico. Cris, rapidinho, no final do curso vai liberar o PDF para a gente acessar depois? Sim, depois... Acho que o Pedro joga um link aí para acessar. Na verdade, o que eu estou fazendo agora? Eu estou pedindo para mandar para mim pelo meu Instagram, o e-mail, aí eu encaminho o treinamento. Bacana. Tá? Estou fazendo isso. Depois eu coloco aqui o meu Instagram de novo, tá?
Então, pisos tratáveis. Todos isso aqui são basicamente os principais tipos de piso tratável que eu consigo, né, que vão aceitar um acabamento acrílico. Tá? E os pisos não tratáveis, cerâmicas e porcelanatos. Né? Então, assim, existem características básicas, né, de um e de outro. Quando eu pego os pisos tratáveis, são pisos que são porosos ou rugosos. Aí daqui a pouco eu vou explicar para vocês qual a diferença de um e de outro. E eu nunca vou conseguir aplicar um acabamento acrílico em cerâmica ou porcelanato. Por quê? Porque são pisos com baixíssima porosidade. Né? O acabamento acrílico ele precisa estar numa superfície que ele vá conseguir ter ancoragem. Se eu passar uma cerâmica, se eu passar um acabamento acrílico num porcelanato ou numa cerâmica, depois eu consigo tirar até como se fosse um durex. Né? Porque o acabamento acrílico, né, é o veículo dele mais polímeros. Aí quando eu aplico na superfície, o que acontece? O veículo dele vai evaporar e vai ficar ali só os sólidos. Se ele não tiver ancoragem, o produto ele sai. Já em pisos porosos ele consegue ter a ancoragem. Tá? Tem muita gente que acha, eu tô num local que tem lá um porcelanato, mas o porcelanato está gasto. Será que se eu aplicar uma cera vai dar certo? Não vai dar porque não vai ter ancoragem. Tá? Mas tem muita gente que acaba aplicando acabamentos acrílicos em porcelanato só para dar um brilho a mais ou uma proteção a mais. Então, na verdade, ele não vai ter ancoragem. Como se fosse um plástico, né? Ele vira como se fosse um plástico. Eu peguei pós-obra em parede assim, de cozinha, que às vezes o cliente alugou um espaço, então ele faz uma reformazinha, né? Então, às vezes, para ter uma economia, para não trocar né, da parede, então, eu acho que o arquiteto, sei lá, você põe isso aqui, tipo... Sem conhecimento, aplicou um acabamento acrílico. Aí quando a gente vai limpar, realmente eu já vi sai isso. Plastiquinho. Aí a gente tem que explicar para o cliente que tá saindo aquilo, tipo, a gente nem tá fazendo esforço. Tem muitos fabricantes também de porcelanato e cerâmica que quando você compra, né, eles aplicam uma camadinha do acabamento acrílico para não dar atrito no transporte. Então, tanto é que tem muita gente que trabalha com pós-obra e acaba tendo dúvida quando está fazendo uma pós-obra ali e aí vê que o piso ainda tem alguma coisa ali que não consegue tirar. Provavelmente é uma película e para isso eu preciso ter um removedor, né? Que aí a gente vai falar dos removedores aqui. Nos tratados e não tratáveis que você mostrou aí, eu não vi piso adesivável. O que acontece? Semana passada eu fui numa casa que é todo adesivo, o piso da adesivo mesmo. Eu colocaria um piso adesivado com um piso tratável também. Se você olhar aquele piso que a gente vai fazer o prático ali, certo. É um piso que é uma manta vinílica, né? Então você consegue colar no piso, ele é colado. Então, quando a gente fala de piso pintado, que eu acho que não está aqui também, mas pisos pintados, epóxi, né? Epóxi também, eu preciso tratar um epóxi para aumentar a vida útil do epóxi, né? Quem aqui conhece, todo mundo conhece epóxi? Epóxi é um piso que não é barato, é um tipo de piso que não é barato, né? E você precisa aplicar um acabamento para o quê? Para aumentar a vida útil daquele epóxi. Pisos pintados, epóxi, né? Emborrachados está ali. Deixa eu ver outro piso. Quem aqui já ouviu falar daqueles porcelanatos líquidos? Já ouviram falar? Porcelanato o quê? Porcelanato líquido. Eu vi no YouTube um cara, eu vi no YouTube outro dia. Eu vi no YouTube um cara. Isso daí, ó, foi uma febre. Cara, quando eu comecei a trabalhar com limpeza, isso tava uma febre. Porcelanato líquido, não sei o que, aplicou uma vez só. É bonito, é caro, e aí mas precisa receber um tratamento também. Agora que ele falou, agora é esse adesivo vinílico, daí depois passa a resina por cima. Porque tem que aumentar a vida útil, né? Mesmo sendo plástico, você precisa aumentar a vida útil, e não é barato esses tipos de piso. É a aplicação. Acho que tem brinquedoteca, tem muito assim. Na verdade é manta vinílica. Você não é manta vinílica. Não é.
É adesivo mesmo. Adesivado? Eu não sei nem se é desse modelo que tem aí, que a gente vai mostrar daqui a pouco, mas a moradora lá, que ela alugou o apartamento, ela falou que é adesivo mesmo. É. E tá super encardido. Eu tô com receio de usar algum produto e ele, Mas você tem que pensar, tem que saber o produto, porque você imagina que tem tipos de piso, você vai aplicar, embaixo ele vai ter uma cola. Então você tem que saber que tipo de produto utilizar para aquele produto não penetrar na cola e suspender. Tem que ter cuidado, tá? Mas eu colocaria também um piso plástico, né, adesivado, como um piso a ser tratado também, né? Mas geralmente os engenheiros e arquitetos, às vezes eles até orientam assim, não passa nada, só passa o pano úmido. Mas é porque geralmente o cara também tem o conhecimento da limpeza. Às vezes eles pedem até orientação do próprio fabricante. E o próprio fabricante às vezes também não vai dar a orientação correta. Que acontece. Mas assim, a gente, entre aspas, né, a gente segue o que o engenheiro ou o arquiteto fala, porque se der algum problema, cai pra gente o prejuízo. Então, às vezes a gente segue uma regra que eles pedem, né? Porque eu já tive prejuízo com pós-obra, que a minha colaboradora usou um produto que não tinha nada a ver e manchou. Até hoje o engenheiro não me pagou. Nossa. Mas assim, paguei todo mundo e eu fiquei no prejuízo. Então, me serviu de experiência para não cometer o mesmo erro, né? Tá. Então aqui vocês precisam entender que basicamente existem pisos tratáveis, né, e não tratáveis. Então quando a gente pega aqui, ó, pisos tratáveis, né, pisos porosos, né, os tratáveis, pisos rugosos, esses dois tipos de piso são os pisos que podem receber um tratamento acrílico, tá? Quando eu pego aqui pisos porosos, pedras naturais e cimentícias, tá? Esse tipo de pedra aqui tem uma característica de ter alta, né, porosidade, então eu consigo ter uma ancoragem do acabamento acrílico. Então quando eu pego lá ardósia, né, ardósia é uma coisa muito comum a gente encontrar em muito local, em muita residência. Opa! Bom dia. Então, ó, é muito comum a gente encontrar, né, residências que vai ter lá uma ardósia, por exemplo, e o pessoal não sabe que a ardósia é legal fazer um tratamento. Se bem, tem muito local que a gente entra e vê a ardósia tratada de uma forma errada, né? Alguém sabe qual que é a cor da ardósia aqui? Verde. Cinza Não, cimento? é verde. Você tá vendo só? A ardósia é Eu tô cinza. com uma cliente com uma ardósia preta. Então, de tanta tem preta cera. também, ó. Até no meu Instagram tem um vídeo que eu coloquei, cara, esse vídeo tá com quase Qual que é o seu 150 Instagram mil. mesmo? Você falando Cris Neves _Esparta. No meu Instagram eu coloquei um vídeo que eu fui fazer uma remoção no supermercado em Osasco. O cara não sabia nem qual que era o piso mais. A loja tem 50 anos. Tem alguém? Você é de Osasco, né? Nossa. Sorocaba, ali na AC Costa. Supermercado Sorocaba, na AC Costa. O cara foi passando cera em cima de cera, cera em cima de cera, cera em cima de cera. Para remover, eu tive que usar raspador. Saiu umas cascas de cera. Né? E aí o cara, pô, esse é o piso? O cara não tinha 30 anos, o negócio tem 40 e tantos anos, né? E muita gente acha que a ardósia, por exemplo, é verde, por quê? Porque a cultura antiga, o pessoal fazia o quê? Pegava ceras, né? O acabamento acrílico, jogava aquele pozinho xadrez verde, para deixar com uma característica verde. E aí ia passando cera em cima de cera, cera em cima de cera, até virar um sanduíche. A cera tem uma característica de oxidar com o tempo. E aí, né, muita gente acha que a ardósia é verde, por quê? Porque se aplica muito pigmento em acabamento acrílico em ardósia. Mas a ardósia, na verdade, é cinza. Eu sou cliente. É cinza. Mas geralmente tem as ardosas que eu vi nas estações de trem. Pirituba mesmo eu vi que eles. Pirituba tem piso lá. E eu achei interessante, eu olhei assim, eu falei assim, esse aqui é a ardósia, né? Mas estava bem brilhoso. Estava cinza ou estava verde? Aí tava um mesclado. Não sei o que fizeram, mas tava um mesclado, mas não tava feio, tava até bonitinho assim, Mas é muito comum a gente encontrar a ardósia, a pessoa passa pigmento, cera verde. Né? Aí você tira a característica original da pedra. Né? A ardósia é um piso cinza, é um cinzinho ali comigo. Tá? Então pedras naturais, ardósia, mármore, pedra Santo Tomé,
Pedra Goiás, Miracema, né? Tudo isso é pedra que tem uma porosidade muito alta. Então são pisos que podem receber acabamentos acrílicos, vai dar coragem, certo? E também existem os pisos rugosos. Alguém já ouviu falar dessa denominação? Piso rugoso. O que seria um piso rugoso, hein? É um piso velho com a cara toda, né? Não. Piso rugoso, né? Ela vai entrar nessas duas classes de piso aqui, que são os pisos emborrachados, né? Ou vinílicos, tá? Então esse tipo de piso aqui a gente fala que são pisos rugosos. Ele não tem porosidade, porém tem rugosidade. E também vão conseguir receber um acabamento acrílico, certo? Então, ó, pisos porosos, característica, alta absorção de sujidade. Então, os pisos porosos, quando a gente pega aí granilite, né, granitina, marcopiso, os pisos naturais em geral, eles têm uma capacidade de absorver sujidade muito fácil, né? Então, aqui, ó, só para vocês que não conseguem ver essa ilustração aqui bem, então aqui, ó, imita como se fosse um piso poroso, né? E aí onde eu consigo, né, ter aqui a visão da absorção de sujidade, tá? Então, eu preciso ter um acabamento acrílico para quê? Para fazer o quê? A proteção e a nivelação desse piso, né? A gente não consegue ver a porosidade a olho nu, mas isso aqui ilustra o que seria um piso poroso, tá? E a porosidade, além de absorver sujidade, né, ela também é onde vai conseguir dar ancoragem se for aplicar um acabamento acrílico, certo? E os pisos rugosos, ela tem basicamente essa característica aqui, ó, não chega a ser porosidade, tá? Mas chega a ser uma irregularidade, tá? Mas alguns pisos rugosos, eles também têm uma característica de absorção de sujidade também, beleza? A gente vai encontrar os pisos rugosos, né, nessa classe aqui de pisos. Então, paviflex, pisos emborrachados, pisos vinílicos, pisos pintados e epóxi, tá? São pisos que são considerados pisos rugosos. Tranquilo até aqui? Fácil, né? Piso poroso, pisos cimentícios e pisos naturais. E os pisos rugosos, né? Essa classe aqui que parte mais para os emborrachados e epóxi, tá? E pisos pintados. Aí a gente fala um pouco também agora sobre limpeza de pisos, né? Porque antes de um tratamento de piso, a gente precisa fazer uma limpeza também, tá? Só uma coisa antes, todo mundo aqui, Paviflex, vocês têm alguma dúvida em saber o que é um Paviflex, o que seria? Paviflex a gente vai encontrar muito em quem? Em hospitais, em clínicas, né? A gente encontra Paviflex em algumas residências também. Tem alguém aqui? Tem. Opa! Então, o Paviflex, quando a gente pegar aqueles pisos que tem uma característica de emborrachado, né, a gente sabe que é um piso rugoso. Aquele piso ali, que a gente vai tratar depois, é um piso que é uma manta vinílica, tá? Então, ele entra nessa classe dos pisos rugosos. Se vê que é um piso que imita madeira, né? Se ele tivesse bem niveladinho ali, se você olhar rápido, parece madeira. Então é preciso fazer esse diagnóstico, porque hoje tem muito piso que imita, né? A gente pega porcelanato, cerâmica que imita madeira, a gente pega manta vinílica que imita madeira, tá? Então é preciso entender o tipo de piso que é, às vezes até fazendo também perguntas ao cliente, que piso que é, se tiver alguma dúvida. Tá? Porque piso poroso é mais fácil da gente identificar, mas existem alguns pisos aí que acabam dando uma confundida na cabeça da gente. Tá? Então vamos lá, limpeza de pisos, tá? Alguns passos básicos para a limpeza de pisos. Para eu começar o meu processo de limpeza de piso, eu preciso identificar qual tipo de sujidade eu preciso retirar daquele piso. Tá? Então hoje, né, a gente vai falar que nós temos basicamente dois tipos de sujidade: sujidades orgânicas e sujidades inorgânicas, né? Então, sujidade orgânica, gorduras, oleosidades e graxas, né? Tudo isso daqui é sujidade orgânica. Então, tudo que provém de gordura, né, de oleosidades, eu sei que é orgânico. E
E as sujidades inorgânicas. Inorgânicas eu vou ter lá os sais, minerais, calcário, oxidações, ferrugem, terra. Tudo isso aqui é inorgânico, certo? Só para vocês entenderem aqui essa foto, aqui é uma fábrica, há uns 4 anos, é uma fábrica de bomba para posto de combustível. Isso aqui, ó, é oleosidade, é graxa. Isso aqui é um piso cimentício, né, que não tinha um tratamento. E aí o que eu fiz? Eu usei um produto, ó, e olha a limpeza que a gente fez aqui. Né, eu identifiquei que aqui era uma sujidade orgânica, usei um desengraxante aqui, e aí nem o cara mesmo, tinha um funcionário que nem sabia que piso que estava embaixo. Né? Nesse caso aqui era um cimento, né, usinado, tá? Que é o piso cimentício, tem muita porosidade. Tá? Então, basicamente, identifica o tipo de sujidade. É uma sujidade. Como é que você levou uma fitinha de pH e tal? Como é que você faz isso meio no olho? Assim? Pra quê? Pra ver se era orgânica ou inorgânica. Ó, é meio que uma charada, né? Eu estou dentro de uma fábrica que eles usam muita graxa, né? Lógico, isso aqui foi um teste, então eu já matei que era graxa, né? Conversando com o pessoal, e aí a gente tem opções de produtos desengraxantes, né? Eu sei que desengraxantes são muito bons para limpeza de sujidade orgânica, eu fiz o teste. E aí... Quando você fala esse tipo de piso, é tipo garagem de shopping, assim? Isso, aquele lisinho. Isso, que é um cimento usinado, exatamente. Tá. Isso aqui porque geralmente a gente vai encontrar cimento usinado em locais de alto tráfego. Galpão que usa pallet, assim, né? É tipo Carrefour, né? Estacionamento de shopping, tá? Supermercados. É o lugar onde tem pallet, empilhadeira. Locais de alto tráfego, tá? A gente vai ter muito esse tipo de piso aqui. Esse Qual? usa o produto aí, Cris? Oi? Aí você usou qual produto? Cara, nesse caso aqui eu usei um produto chamado BH38MG. Conhece? Eu vi no portfólio pra você. Tá? É um desengraxante. Então, ó, é mais a questão de, né, que eu sei que eu estou numa indústria que trabalha com muita gordura, muita graxa, eu sei que eu tenho que aquilo ali é um desengraxante que eu tenho que estar utilizando. Tá? É bem alcalino, né? No caso do BH38MG não, porque ele é um produto que ele tem uma alcalinidade 10, 11, mas ele trabalha muito com solvência, que ele tem delimoneno. Tá. Entendeu? Tá? Então vamos lá. Identifiquei o tipo de sujidade, né? Aí eu venho aqui para determinar o produto. Então, para determinar o produto, eu preciso entender aqui, né, um pouquinho da escala de pH. Quem já fez treinamento comigo sabe que eu falo muito sobre isso daqui. É verdade. Mas já pegaram? Conseguiram pegar o conceito ou não? Uhum. Já? Você fez comigo também já? Não. Não? Quem não fez treinamento comigo ainda aqui? Só vocês dois, né? Bom, pH. pH é uma escalinha que vai de 0 a 14, tá? Não existe produto abaixo, né, de 0 e não existe produto de pH acima de 14. É sempre de 0 a 14, tá? Quanto mais próximo nessa parte aqui da escalinha de pH, quanto mais próximo do 0, o produto ele é ácido. Quanto mais próximo aqui entre 6, 7, 8, aqui no meio ele é neutro. E quanto mais próximo lá do 14, ele é alcalino, tá? Aí vamos lá. Onde que eu uso os produtos ácidos? Eu uso o produto ácido para fazer remoção de sujidade inorgânica. Então, por exemplo, quando eu tiver cimento, ferrugem, calcário, aí eu vou ter que usar um produto de base, né, de tendência ácida, tá? Os neutros eu vou utilizar para sujidades orgânicas, mais nível de sujidade leve a médio, né? E quando eu tenho uma sujidade pesada, como na foto lá, eu vou usar produtos com pH, né, mais próximo do alcalino ou solventes, né? Como eu comentei, o BH38MG ele é levemente alcalino, ele está aqui, ó. Só que ele tem muito solvente. Então os produtos com base solvente, eles têm a capacidade de tirar gorduras muito bem também, tá? Então basicamente é isso, é você entender o tipo de sujidade. Aceita uma sujidade inorgânica, então eu sei que eu tenho que usar um produto ácido, tá? É uma sujidade orgânica, nível leve ou médio, produto mais próximo do neutro, né? E sujidade orgânica pesada, eu vou para os produtos com tendência alcalina, certo? E aí onde que isso entra no tratamento de piso também, tá? Que aí já a primeira dica que eu vou dar aí para quem quer trabalhar com tratamento de piso e não fazer caca.
Tá? Se porventura vocês pegarem um trabalho que tenha piso cimentício, tá? Piso cimentício, então aquele piso concreto usinado, granilite. Se o piso ele for recém-aplicado, vocês sabem qual que é o pH do cimento, por exemplo? Eu já falei já em pós-obra aqui. Qual que é o pH do cimento? Cimento tem pH. Não lembra? Cimento vai ter pH aqui, ó, 13 a 14, né? Então os pisos cimentícios, eles vão ter um pH também. Geralmente o pH ele tá aqui, ó, na extremidade. Se a gente pegar o cimento e medir o pH, vai estar 14. Se o piso for novo e ele tiver alcalino, na hora que ele for aplicar o acabamento acrílico, ele vai virar pó, vai soltar, não vai dar ancoragem, tá? Então essa é uma dica que a gente dá. Vai pegar um trabalho que o piso é cimentício e o piso é novo, recém-colocado, o ideal é fazer o quê? A neutralização daquele piso. E como que eu faço isso? Usando um produto ácido. Só aplicar no piso, deixar 5 minutos de contato, enxaguar, neutralizou o piso. Tá? Que coisa. Vocês imaginavam que isso pode acontecer? Eu recebo muita reclamação. O cara acaba reclamando porque acha que é um produto que não funciona. Uma quadra novinha lá. Uma quadra novinha que é um cimento novo. Cimento novo. Aplicou uma cera, deu 3 minutos, ele começa, se você soprar assim, ó, ele vira mó. Interessante, né? Então, porque dá incompatibilidade de pH, né? Porque o pH de cera geralmente é alcalino e tem plástico. Se você aplica num piso que é alcalino, na hora que ele evaporar, aquele plástico dá uma incompatibilidade química que ele vira pó, ele esfarela. Você consegue soprar assim, ó, e o negócio voa. Tá? Mas, e você usa qual ácido para Aí neutralizar? você pode usar um Decrust B, Tá. né, que é um produto que nós temos também, que fez pós-obra, né, a gente Sim. fala bastante. Qualquer produto que tenha tendência ácida, tá? Mas aí você não estraga o piso, entre aspas, porque Você ele vai lá abrir pro mais pH 7, porosidade. né? Não, mas você vai abrir mais porosidade, É, mas tá. é mínimo ali. Tá. Tá? Mas eu preciso fazer essa neutralização, senão, tá? Outros tipos de piso não tem problema. Mas se o cimento for novo, recém-aplicado, o ideal é que faça a neutralização. Se tiver mais de quanto tempo não precisa daí? Mais de um ano? Mas se tiver mais de um ano, aí não tem necessidade não. Aí entra com uma diluição leve. Entra com um produto ácido com a diluição tipo Decrust B, 1 para 40, 1 para 30, 1 para 40. Tá? Beleza? Tranquilo? Mas se eu Então, tiver- só essa observação, caso Fala. vocês venham pegar algum trabalho e o cara falar que acabou de aplicar um piso cimentício recentemente. Tá? O ideal é fazer a neutralização daquele piso. Um ácido e um alcalino. Não, o alcalino já está no piso. Você precisa baixar a alcalinidade, né, do piso. E aí eu tenho que usar um produto ácido. Então, aí o piso é novo, beleza, ele é alcalino. Aí eu uso um ácido. Para chegar aqui, ó. Para chegar nessa faixa aqui de pH para não dar problema. Não, beleza. Então, tipo assim, vou usar um ácido, mas não preciso usar um outro produto. Para porque- neutralizar, sim, eu entendi agora. Para neutralizar o ácido que está lá. Ou um bom enxágue, né? Ou usar um produto alcalino para 80 para só tirar. Mas se você fizer um bom enxágue, por quê? Porque na hora que você pegar o ácido e ele encontrar essa alcalinidade aqui, ele vai chegar aqui, ó. Ele também vai. Ele vai se neutralizar. Aí é só, no caso, um bom enxágue. Só um bom enxágue, certo? Então essa é uma dica bem importante, mas isso quando eu vou pegar um piso cimentício novo, tá? Então, ó, aqui novamente, né? Então, temos sujidades orgânicas, produtos alcalinos, sujidade orgânica pesada. Os produtos alcalinos eu posso aplicar, né, em pisos porosos, pisos cimentícios, tá? Só não posso aplicar produto alcalino em pisos pintados ou emborrachados, tá? Então isso aqui também é uma dica bem importante. Se eu tenho lá um piso pintado ou um emborrachado, se eu usar um produto alcalino, eu posso dar uma ressecada nesse tipo de piso. Tranquilo? Produtos neutros eu já posso utilizar em qualquer tipo de piso, não tem problema. Piso vitrificado, piso vinílico, piso emborrachado. Não, é que você falou assim, você falou que os alcalinos não pode usar. O Decrust B ele é alcalino, né? O Decrust B é ácido. É ácido. Então, ó, produto alcalino, né, não posso utilizar em piso pintado ou emborrachado.
Os produtos neutros eu já posso utilizar em qualquer tipo de piso, não tenho restrição. Então, produtos neutros eu posso utilizar em fórmica, piso pintado, piso emborrachado, porcelanato, não tem contraindicação. Porém, é para utilizar só para sujidade orgânica. Eu não vou conseguir tirar sujidade inorgânica com produto neutro, certo? E as sujidades inorgânicas eu vou utilizar os produtos, né, mais para ácidos, tá? E aí eu também tenho que fazer uma identificação do tipo de ácido que é utilizado naquele produto, tá? Então é uma dica que eu dou bastante em pós-obra, que é isso daqui, ó. Nós vamos falar lá na frente, acho que tem aqui. Nós temos dois produtos aí, que são ácidos, que é o que o pessoal mais utiliza. Um que chama CJ24 e outro que chama Decrust P. O CJ24 ele tem um ácido chamado fluorídrico. E o Decrust B ele tem um ácido que é um muriático. Já ouviram falar? Muriático? É bem comum, né? Qual que é a diferença desses dois tipos de ácido? Já ouviram falar em limpa-pedra? Sim. O limpa-pedra ele tem esse ácido aqui, ó, o fluorídrico. Então é o tipo de ácido que eu não posso utilizar em porcelanato e em cerâmica, piso vitrificado. Não pode nem respirar perto, senão ele vai manchar, tá? Já o ácido muriático, que é muito comum naqueles limpadores pós-obra, né, produtos para pós-obra, a gente vai encontrar muito esse ácido aqui, que está no Decrust. Já esse ácido ele pode ser utilizado em porcelanato, em cerâmica, que não vai ter problema. Eu só não posso deixar esses dois produtos secarem, tá? Não posso deixar secar na superfície, beleza? Então se eu tenho lá vamos imaginar eu tenho uma obra que foi aplicada a piso vinílico, né? E aí caiu aquela latinha de cimento e eu preciso tirar. Eu poderia utilizar um Decrust B? Poderia, bem diluído, tá? Ele não vai embaçar aquele vinílico. Mas se eu usar um produto tipo ácido fluorídrico aqui, ele vai queimar na hora, tá? Porque o fluorídrico ele também não pode ser utilizado em piso emborrachado, né, ou vinílico, beleza? Então isso é o verniz tira com que? Oi? Tirando piso, verniz. Verniz? Pode passar o thinner, não? É que a gente não vende thinner. Mas você pode ver. Mas esse produto não pode. Não, ele nem vai tirar o verniz, porque o verniz é um tipo de sujidade que eu não vou conseguir. É só com solvente que eu tiro. Ah, tá bom. Né? Então, verniz, produto nosso para tirar verniz, o Orange 90. Que é esse produto aqui. O Orange 90, que é o barrigudinho. Então ele tira, né? Ele tira. Tá? Tranquilo aqui? Então, identifiquei o tipo de sujidade, tá? Também identificar o tipo de superfície que eu vou fazer a limpeza é muito importante, tá? Mas sujidade orgânica, produto alcalino e neutro, aí só vou ver de acordo com o grau de sujidade. E sujidade inorgânica eu vou usar produtos ácidos. Dúvidas? No vinílico, o Decrust B, diluição para 40 também. Diluição alta, tá? Beleza? E neutralizar depois. Aí você precisa neutralizar. Pessoal, alguma dúvida? Tá tranquilo até aqui? Bom, equipamentos também é uma coisa muito importante na hora do tratamento de piso, tá? Não só tratamento de piso, mas limpeza em geral. E hoje, né, vocês, basicamente, os produtos que são utilizados para uma limpeza, né, ou um tratamento de piso, a gente vai encontrar discos, fibras, escovas, suporte LT, baldes, mops, aí tem mop pó, mop úmido, rodos, raspadores, panos, enfim, existe uma infinidade de equipamentos, tá? Então, ó, primeiro a gente vai falar aqui do famoso suporte LT. Todo mundo conhece o suporte LT? Alguém não conhece o suporte LT? Não conhece? Então, ó, isso aqui é um suporte LT, tá? Tanto para a limpeza como para o tratamento de piso, é bem importante ter um suporte LT, tá? Ó, isso aqui é o suporte onde eu vou encaixar a fibrinha, vou usar no cabo. Num tratamento de piso, onde que é importante? Se eu não tiver uma enceradeira,
eu vou ter que ter um desse daqui para fazer a esfregação, tá? A remoção, eu sempre vou... Uma remoção de piso, quando vocês tiverem que remover um tratamento antes de reaplicar o piso antes, algum tratamento antes, eu tenho que usar fibras mais abrasivas, a verde ou a preta, tá? Se eu tiver uma enceradeira, eu só vou usar o disco, mas na mesma cor. E para limpeza mais pesada também, eu vou utilizar também sempre a fibra verde. Porém, eu não posso aplicar essa fibra verde em porcelanato e cerâmica, tá? Até uma coisa que eu costumo falar, que esse tipo de fibra aqui é uma assassina na mão de um assassino psicopata da limpeza, né? É uma navalha na mão do assassino psicopata da limpeza. Por quê? Se eu aplicar se eu for fazer uma esfregação com essa fibra aqui num vidro, num piso vitrificado, eu vou riscar, tá? E hoje existem aí as fibras, né, mais macias. Essa aqui é a branca, que aí você pode aplicar até fazer esfregação em vidro, fórmica, não vai ter problema algum, certo? E esse suporte aqui também, quando eu vou fazer uma remoção, por exemplo, é muito legal para fazer a limpeza aqui, ó. Não só a remoção, mas a limpeza em si também, ó, de rodapé. Ó, olha que fácil, tá? Porque se eu tiver uma enceradeira, a enceradeira ela não vai fazer aquela parte ali. Mas rodapé eu consigo fazer aqui, ó. Até limpeza pós-obra também, não é? Tá? Então, ó, o suporte LT é bem interessante por conta disso, tá? Trabalhando com cabo de alumínio. Ô Cris. E as fibras, só para concluir, as fibras a gente vai aplicar em superfícies planas. Estão vendo aqui, ó, pisos regulares, superfícies planas. Eu nunca vou pegar uma fibra e vou esfregar uma miracema com ela. O que vai acontecer? A fibra vai se desintegrar toda. Então, fibra eu sempre vou aplicar em superfícies que são mais planas. Qual você? Ah, tá, desculpa. Você tá voltando. Mesmo com a enceradeira a gente sempre usa. Não, tem que ter uma. Sempre, porque principalmente nesses cantos aí, ó, não pega, ó. Exatamente. Quem tem uma enceradeira, a enceradeira não vai pegar canto. Então o suporte LT ajuda muito para canto e para rodapé. Tá? Aí, ó, isso aqui é bem legal também, né? Quando a gente fala de discos, né? Porque a gente vê vários tipos de discos aí no mercado, né? Todo mundo aqui conhece enceradeira? Sim. Todo mundo aqui já sabe pilotar uma enceradeira ou não? Eu sei. Sabe? Vamos aprender hoje. Vamos fazer uma remoção ali com a enceradeira. Tem a moça ali que ensinou a gente, ó. Ela, no a último curso. Nathalie, né? Então, a Nathalie que vai ensinar. Ela faz com dedo só. Tá? Então, ó, existem vários tipos de fibras, né? Tanto para LT, suporte LT, quanto principalmente para enceradeira. Isso aqui são discos para enceradeira. Geralmente o azul. Deixa eu pegar uma aqui. Então, ó, aqui ó, eu tenho o disco preto e o disco verde. No tratamento de piso existe o tratamento em si, que é passar o acabamento acrílico, e a remoção de cera, que também é um trabalho. Então, não adianta nada eu chegar no local, vamos supor que eu vou no local e já tenho um acabamento acrílico. Eu só limpar e passar a cera por cima, dá certo? Na grande maioria das vezes não, tá? Então, os dois discos mais utilizados para remoção de cera, preto ou verde. Se eu tenho muita camada de cera, eu vou usar o disco preto. Se eu tenho pouca camada de cera, eu vou utilizar o disco verde. Tranquilo? Então isso é interessante de saber. Isso aqui vai na famosa enceradeira, que o nome certo nem é enceradeira, sabia? O nome certo é conservadora de piso. É conservadora de piso. Por quê? Aquilo não é para encerar, né? Aquele equipamento é para quê? É para fazer a limpeza. Então é uma conservadora de piso. Enceradeira é aquelas antigonas que a vovó tinha, sabe? Umas que até trepicavam. Essa antiga chamava de escovão. Escovão? Tá? E aí, ó, os discos também, cada cor, ela tem uma finalidade diferente, tá? Então, ó, se eu pegar aqui disco marrom, prepara o piso, remove para remoção, né, nivela piso de pedra. Os mais comuns, a gente vai pegar aqui entre os brancos, que são mais para lustrar, né, ou limpar. O vermelho, que pouca gente conhece, né,
Disco vermelho para enceradeira eu posso aplicar até em porcelanato e cerâmica, porque ele não vai riscar e ele vai ter um poder de limpeza maior que o disco branco. Tá? Disco verde, disco preto, já falei, é mais para remoção ou para limpezas mais pesadas, mas limpeza pesada em piso que aguenta ele, não em piso porcelanato e cerâmica. Vai riscar tudo. Senão vai riscar. Então, piso, né, disco verde preto, se eu tenho lá um piso cimentício, eu vou utilizar um disco dessa cor que não vai ter problema nenhum, certo? E também existem os discos para polimento, né? Que aí eu vou pegar aqui esses pisos, ó, só para vocês, pouca gente, acho que ninguém aqui deve saber. Geralmente quando você vê esses discos com essas cores aqui, vocês imaginam do que possa ser feito esses discos? É o pelo de porco? Pelo de porco. Tem um que é de pelo de carneiro também. Tem o pelo de carneiro, né, mas o pelo de carneiro é mais para lustrar, né? Mas hoje é muito utilizado os pelos de porco, pelo de porco mesmo. Que é grosso. Na verdade vai ter os pelos de porco, 15% de pelo de porco, 40% e 90% de pelo de porco. Você pega o pelo disco, depois eu vou ver se o Thiago tem algum aqui. Você vê até os pelinhos, é pelo de porco mesmo. Eu trabalho com de cria. Ele é mais caro, mas esse tipo de disco é para quê? É para polimento, que a gente vai falar um pouco sobre polimento também, tá? Então quando você entra no shopping, todo shopping faz isso, tá? Quando você entra, todo shopping que tem um piso tratado, quando você entra no shopping que vê aquele piso brilhando, né? Aquele que você comentou, pô, dá até para pentear o cabelo. Aquilo ali o que acontece toda noite. Ali já tem um acabamento acrílico, aí entra uma equipe de limpeza, faz a limpeza profunda, aí vem com esse disco com uma polidora e todo dia faz o quê? O polimento do piso, que é o que vai dar mais brilho e é o que vai endurecer o filme. Aí a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas daí, por exemplo, no shopping, eles fazem isso todos os dias ou tem Tem shopping que faz todo dia e tem shopping que faz 1 ou 2 vezes por mês. Isso vai depender muito do fluxo. Tá? Então shoppings que tem um alto fluxo faz quase que todo dia. Tá? Posso fazer isso num cliente de menor tamanho? Sim, desde se você tiver o equipamento correto e aquele piso e aquela cera aguentar um polimento, esses tipos de disco aqui é o que vai te ajudar a dar aquele brilho. Né? A gente fala um pouquinho sobre polimento também. Você vê que o tratamento de piso é uma coisa um pouquinho mais técnica. Tem algumas coisinhas que é bom pegar aí, né? Se vocês forem trabalhar com isso, saber que isso aqui ajuda, o polimento ajuda bastante, tá? E assim, tabela de preço para repassar para o cliente? Aí é curso do Thiagão de venda. Não, você não. Porque hoje... Assim, tipo por metro quadrado? Eu não falo isso em treinamento aqui, por quê? Porque eu costumo falar o seguinte, cada um de vocês aqui é uma empresa, né? Uma empresa. Então a empresa dele tem os custos fixos dele. O custo dele vai ser diferente de repente do Javier. Eu soltar também que é de região para região, entendeu? Mas isso daí no custo de vendas que o Thiago faz, ele fala bem sobre a questão da precificação. Tá? Você falou da fibra vermelha. Ela pode usar no porcelanato igual a fibra branca? Pode, sem problema nenhum. Ela limpa, né? Ela vai limpar mais que a branca e não vai riscar. Tá? O disco vermelho ele tem um poder de limpeza maior que a branca e pode usar em pisos mais delicados, sem problema. Tá? Não sabia? Muita gente tem medo de usar a vermelha. Eu só uso a branca. Você tem ceradeira? Eu alugo. Aluga? Então, a fibra vermelha ela tem um poder de limpeza melhor. Que Eu a branca. usava no hospital a vermelha. Oi? Eu usava para fazer a limpeza de hospital, a gente usava O vermelho. vermelho, né? Ele limpa mais. É um disco que limpa mais que o branco. E o custo eu acho igual. Sempre a branca com medo de estragar o piso mesmo. A vermelha vai limpar bem mais e não vai estragar. Tá? E aquele piso de silicone, que é o piso rachado? Você pode usar a vermelha também. Pode usar sem vermelha problema também. nenhum. Não vai riscar. Tá? Tranquilo? Também existe também as escovas, né? Aí quando eu falo de escova eu vou utilizar em pisos irregulares, ou seja, os pisos que tem mais aquela rugosidade, tá? Então, por exemplo, quando eu pego lá uma pedra miracema em área externa, se eu usar uma fibra, um disco,
eu vou detonar o disco, não vai aguentar 5 minutos. Para isso eu vou utilizar uma escova, se for uma enceradeira, uma tinta, essa aqui, ó. E também existem vários tipos de escova, com vários tipos de cerdas, tá? Então isso também é importante de estar observando. Mas quando eu tenho pisos irregulares, eu vou trabalhar com escovas, porque a escova ela vai conseguir ter um acesso, né, àquelas irregularidades que o piso possa ter. Beleza? Essa aí é a escova Tinex? Essa ainda não é de Tinex, porque a Tinex... Não, essa é a Tinex, sim. Essa é a Tinex. Eu ouvi falar que essa aí é aquela que é bem dura, bem rígida. Não, tem uma mais dura ainda, que é a mista. A mista é a que tem cerda Tinex e aço. Tá? Mas essa aqui é só Tinex. Tá? Essa é cara. Não, não é tão caro não. Eu não lembro de cabeça quanto é o custo, mas dependendo do trabalho que você vai fazer, você tem que ter uma dessa. Tá? Mops, todo mundo aqui conhece mop. Tá? Então hoje existem mop pó, mop úmido, né? Mop pó, né, para fazer a remoção de pó, mop úmido, né, que é o que vai substituir lá o pano e rodo, tá? O mop úmido a gente indica muito para fazer o quê? Para fazer a aplicação de removedores na hora de aplicar, na hora de fazer uma remoção. O mop pó também para fazer o quê? A captação do pó antes de fazer uma aplicação de acabamento acrílico, tá? E outros equipamentos. Então aqui eu pego o quê? Baldes, espremedores. Quando eu falo de diluição, isso aqui é muito importante, tá? Copos graduados, proveta, baldes graduados. A famosa enceradeira, que na verdade o nome é conservadora, tá? Existem vários tamanhos. Panos, né? Eu pego panos aí para limpeza. Quando a gente fala de tratamento de piso, a gente não faz aplicação com panos, tá? Existe o equipamento correto para fazer a aplicação, né, de um acabamento acrílico, que é isso aqui, ó. Não, tranquilo. Então, ó, o aplicador, para você aplicar um acabamento acrílico, existem vários, né, vários fabricantes. Eu até uso do concorrente. Uso do concorrente. Mas o fabricante que a Spartan trabalha é a Unger, já ouviu falar? A Unger também tem aqui na loja do profissional e eles trabalham com produtos para limpeza de vidros e também aplicadores de cera, tá? Então, isso aqui é um aplicador de acabamento acrílico, tá? De cera, né? Vamos lá, a diferença de cera para acabamento acrílico. Alguém sabe ou não? Porque tem diferença. Todo mundo conhece por cera, né? Sim. Tem diferença. Alguém sabe informar qual que é? Não tem ideia? Cera é todo aquele produto que ele tem cera mesmo na composição, cera de carnaúba. Então lembra aquela cera parquetina, que eu já ouvi falar de cera parquetina? Na casa da avó tinha lá e você ficava lá de joelho e passando no piso, aquilo é uma cera de carnaúba, então é cera mesmo. O que a gente vai falar aqui no treinamento são acabamentos acrílicos, né? São produtos que tem lá polímeros acrílicos, que são plásticos, que é o que forma, né, a camada que vai dar o brilho e a proteção, né, e o líquido que é só o veículo dele, certo? Então a gente trabalha, até o cliente mesmo ele não tem essa ideia, eu quero que passe uma cera aí. Na verdade o nome correto, o que o mercado ele já pegou como cera, mas o nome técnico correto é acabamento acrílico, né, acabamentos acrílicos. E aí eu vou utilizar esse tipo de equipamento, que é o aplicador com cabo, tá? E a luvinha de lã de carneiro, tá? Com esse tipo de equipamento eu consigo ter um espalhamento melhor da cera, né, do acabamento acrílico, certo? Então isso aqui é o equipamento correto para se fazer a aplicação, tá? Hoje existem vários, né, fabricantes aí, vários equipamentos bons. Esse aqui é o da Bralímpia, é concorrente, mas é bom. É bom, eu vou falar que é bom. Beleza? Isso aqui é um equipamento essencial para fazer uma aplicação do acabamento acrílico, tá? Tem muita gente que vai lá e faz com pano e rodo, né? Pano e rodo, mesmo que o pano estiver limpo, ele vai criar algumas ranhuras, né? Não fica nivelado. Ah, tem gente que vai fazer com pano microfibra. Não, pano microfibra ele vai mais chupar o produto do que espalhar,
Tá? Tem gente que acaba fazendo com espuminha, né? Aquelas espumas, né? Poxa, espuma é um crime fazer um tratamento porque faz bolha. Aí fica com o efeito casca de laranja que a gente costuma falar, tá? Então, o equipamento correto é o aplicador de cera específico mesmo, tá? Tranquilo? Pessoal, isso aqui é um pouquinho do conceito. Então, a gente vai entrar em produtos, né? Vamos discutir alguns produtos e vamos falar também sobre o passo a passo do tratamento de piso. Até aqui ficou alguma dúvida? Tranquilo. Né? Então, assim, é identificar o tipo de sujidade. É muito importante, antes de fazer um tratamento de piso, identificar que tipo de piso que é, tá? E aí a gente também agora na hora de produto, vamos falar tipo de brilho, quais produtos dão mais brilho, como dão mais, quais eu posso aplicar em certos tipos de área, qual não dá certo, tá? Vamos tomar um cafezinho, a gente volta uns 10 minutinhos, tá bom? Ótimo. Então, beleza.